Já pensou em estar andando sozinho pelas ruas e dar de cara com o gigante assassino Ed Kemper? O que você quer de mim? Você vai conhecer a história do assassino de colegiais. Would you select your victims? Were there... I didn't select them. It was random. And it was also the development of the passion. If I was drove, they died. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Me bati até matar. Depois cortei a cabeça dela fora. O serial killer americano Edmund Emily Kemper III ficou conhecido como o Gigante Assassino ou popularmente como o Assassino de Colegiais, apelido dado a ele pela imprensa por ter torturado e assassinado ao menos 10 pessoas, a maioria mulheres e estudantes de universidades próximas, incluindo membros da sua própria família, como seus avós paternos e até mesmo sua própria mãe. Mas quando se tratava de mim, ela só sentia desprezo. Ele chamava atenção por seu tamanho, com seus 2,6 metros de altura e seu intelecto avançado, que até mesmo ajudou o FBI a resolver diversos casos e começar a traçar os primeiros perfis de assassinos em série. Possuindo um QI de 145, ele é considerado um gênio do crime, e que só foi pego porque se entregou. E você vai conhecer os detalhes que o levaram a se tornar o temido serial killer de colegiais. Watching television, believe it or not. Edmund Kemper nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, no dia 18 de dezembro de 1948, e ele era filho do meio, tendo mais 2 irmãs também. Quando tinha cerca de 9 anos, seus pais se separaram, e ele, que era muito apegado ao pai, diz ter sido maltratado pela mãe depois da separação dos dois. Porque eu era um louco e uma vergonha. Você era um fracassado aos olhos dela. Olha, ela o deixava sempre trancado no porão. Ainda criança, Edmund já pensava em matar seus parentes, imaginava-se mutilando-os, uma coisa não muito normal para crianças da cidade. Tentando botar isso em prática, ele fazia isso com gatos, enterrando-os vivos e depois cortando suas cabeças. Ele então foi morar um período com o pai, que tinha que ser casado novamente, e tinha tido outro filho. Sem querer ficar com Kemper, seu pai o devolveu à mãe pouco tempo depois, mas que queria casar novamente e ele atrapalharia. Então resolveram mandá-lo para os ranchos dos seus avós paternos, mas estes também não lhe trataram tão bem quanto ele gostaria. Em agosto de 1964, Kemper atirava em pássaros e sua avó paterna pediu para ele parar. Ele a atendeu, virou-se para ela e a acertou na cabeça. Deu ainda mais 2 tiros, e ele iria arrastar o corpo quando escutou o barulho do carro do avô que chegava. Ele então estava arrastando o corpo, quando escutou o barulho do carro do seu avô que logo chegava na fazenda. Nesse momento não lhe restou outra opção, ele acertou também. O rifle havia sido dado a ele de presente, justamente por este avô, no Natal anterior. Kemper então levou os corpos para a garagem e, sem saber o que fazer, ligou para a mãe para contar o que havia acontecido. Ela o aconselhou a chamar a polícia, coisa que ele fez. Segundo os policiais, ele estava esperando calmamente. Ed Kemper was detained in a mental hospital from the age of 21 for the murder of his grandparents, but was later released in the advice of psychiatrists. Depois ele confirmou para os policiais que ele atirou em sua avó para ver como se sentiria, e no avô para evitar que ele visse o que tinha acontecido. Kemper então foi submetido a uma avaliação psiquiátrica e o seu diagnóstico foi de esquizofrenia paranoide. Foi então descoberto também que ele tinha um QI quase de gênio. Ele ficou internado por um tempo, sendo acompanhado por psiquiatras diversos ao longo dos anos. Conta-se que na clínica, Edmund memorizou as respostas corretas de inúmeros testes psicológicos, conseguindo assim a sua libertação. Within 2 years, he had decapitated and mutilated 6 students as well as his mother and her best friend. Livre novamente. Logo que ele saiu com as recomendações de não voltar ao convívio com a mãe, a Sra. Clarnell, pois isto poderia gerar novos episódios de violência. Mas ele voltou à casa dela. E segundo ele, ela continuou a humilhá-lo. Segundo os vizinhos, eles sempre discutiam. Com outras pessoas, Kemper era polido e muito educado. Ele quis entrar para a academia de polícia, mas era grande demais para isso. Contudo, ele ficou muito amigo dos policiais da área, que o apelidavam de Grande Ed. Ele então teve uma série de pequenos empregos e saiu da casa, indo para uma cidade próxima.
Ele voltava às vezes para a casa da mãe quando o dinheiro acabava. Logo comprou um carro e então começou a passear e observar as garotas e a imaginar coisas diferentes do que os garotos geralmente imaginam. Para fazer o que tinha em mente, ele comprou facas e algemas e observou umas 150 garotas, segundo ele. Ele conta até um dia que teve então a urgência de fazer. Ele chamava isso de impulsos, simplesmente momentos em que ele tinha gatilhos. Então, no dia 7 de maio de 1972, Ed deu carona a 2 garotas estudantes. Elas eram Marian e Anita Lucchese. Ed dirigiu até um caminho deserto. Quando as garotas começaram a questioná-lo, já assustadas, ele com tranquilidade tirou uma arma debaixo do banco e mandou que ficassem quietas. Ed prendeu Anita no porta-malas. A menina chorava sem parar, mas logo o som ficou abafado. Ed então conduziu Marian até o banco de trás do carro, deitou-a de bruços algemada e colocou um saco plástico em sua cabeça. E então começou a estrangulá-la com uma tira de tecido. A menina, apavorada, lutava pela vida, e Ed estava adorando essa luta, segundo ele, até que a garota furou o plástico e quase estragou seus planos. Ele então, frustrado, tirou do bolso sua faca e esfaqueou repetidas vezes. Ed então colocou a menina no porta-malas e começou a esfaqueá-la junto com sua amiga, com uma faca ainda maior, matando-a rapidamente. A sensação maravilhosa que, segundo ele, fazia muito bem para ele. Ele então já tinha planejado todos os passos seguintes que executaria. Levou os 2 corpos sem vida para sua casa, onde instalara uma mesa para dissecação. E começou seu trabalho com Marian, dissecando-a inteira e matando todas as suas curiosidades. Ele até mesmo tirou diversas fotos dela, apenas para entender o que havia acontecido. Na noite de 14 de setembro de 1962, Ed foi visto em Aikoko, no ponto de ônibus, onde ele parou o carro e ofereceu uma carona para uma garota. I stabbed her all over her back, and she even turned around and stabbed her in the side and the stomach one. Ele então começou a perceber que se satisfazia sexualmente quando fazia isso. Para finalmente satisfazer as suas fantasias sexuais, Kemper armou todo o cenário para as futuras práticas delituosas que faria. Ele retirou a antena de seu carro e impediu a abertura da porta do passageiro, e armazenou sacos plásticos, cobertores e até mesmo armas dentro do automóvel. Quando concedia carona a estudantes, logo elas percebiam que o motorista fugia da rota e desejava fazer alguma coisa. Ao alertá-lo da sua desvirtuação da rota, Edmund sacava sua arma e exigia que nada mais fosse dito. Após chegar em um local afastado, normalmente ele matava sua vítima, sufocando-a, e depois ele tinha relações com o cadáver. Posteriormente, levava os cadáveres para sua casa, onde examinava-os e aprendia um pouco mais sobre a anatomia humana. Após a autópsia, ele enterrava os restos mortais. Não raras vezes, ele transava com os defuntos sem cabeça. Possuía muito orgulho e prazer em conversar, nos dias posteriores ao crime, com os policiais da cidade, que lhe narravam a crueldade dos novos casos de homicídio. Mal eles desconfiavam que o autor era aquele para quem eles contavam as ocorrências tão horríveis. Por mais que Edmund sentisse um prazer imenso a matar e fazer coisas assim com as colegiais, ele confessava que ainda sentia fantasias e até mesmo atração por sua mãe. Era quase um conto de Édipo. Édipo é um conto grego, que você pode entender um pouco mais clicando nesse link. A sua compulsão erótica foi ficando cada vez mais forte, até tornar-se incontrolável. Determinado dia, ele entrou de madrugada no quarto da mãe, com golpes contundentes de um martelo, assassinou a sua genitora. Logo após, decapitou-a, e mesmo sem cabeça, ele teve relações com a sua mãe. Não satisfeito, pegou a faca e cortou todas as cordas vocais do cadáver, pois mesmo sem vida, continuava a ouvir a voz da sua mãe, falando com ele. Por fim, separou o crânio da sua genitora, e passou a dizer o que pensava a seu respeito. Depois, foi jogar dardos em seu quarto. Sim, exatamente isso. Friamente, ele foi jogar dardos. Horas após o crime, ele decidiu convidar a melhor amiga de sua mãe para um jantar em sua casa. Ela, por mais que tenha estranhado, aceitou o convite, e foi uma péssima ideia. Ao chegar à residência de Edmund, ele assassinou mediante estrangulamento. Kemper estava em uma noite inspirada. No dia seguinte aos 2 homicídios, em um domingo de Páscoa, Kemper acordou e viajou sem rumo, temendo ser preso pela polícia.
Entretanto, no decorrer da viagem, passou a gostar da ideia de ficar famoso por suas atrocidades, mas ao ler os jornais locais, percebeu que não era tido como suspeito pela autoria de tais delitos. Decidiu então ligar para a polícia e confessá-los. Foi difícil para os policiais acreditarem que Big Ed, como era chamado por eles, que eles conheciam, fosse uma pessoa que pudesse fazer alguma coisa assim, até mesmo porque ele sonhava em ser policial. Mas para a surpresa de todos, Ed Kemper não apenas confessou seus crimes, mas também levou os policiais a todos os lugares que utilizou para se livrar dos corpos das vítimas. To eliminate as potential suspects. Some police department. Now they actually came to your house to pick up a handgun. O julgamento. Com a confissão e a apresentação dos restos mortais das vítimas, as autoridades policiais não tiveram dúvidas. Restou a defesa para alegar em juízo. Com esta perspectiva em mente, o advogado James Jackson, designado para a corte para atuar no caso, arrolou diversas testemunhas, buscando provar a insanidade de Kemper. Contudo, durante 3 semanas em que o julgamento foi realizado, nenhuma testemunha conseguiu convencer o júri de insanidade. A acusação teve êxito e conseguiu rechaçar cada um de todos os depoimentos fornecidos pelas testemunhas de defesa. A testemunha de acusação que mais causou impacto à tese defensiva foi o psiquiatra Dr. Joel Ford. O médico havia entrevistado Kemper no hospital psiquiátrico de Atacastero, a oportunidade em que constatou obsessão por sexo e violência. Acrescentou forte a Edmund Kemper, caso fosse solto, mataria outra vez o mesmo tipo de vítima. Após 5 horas de deliberação, os jurados chegaram ao veredicto, considerando então Kemper culpado de assassinato em 1º grau nos 8 crimes imputados a ele. A sentença foi condenada à prisão perpétua, com possibilidade de condicional. Ele só escapou da pena de morte porque na mesma época o estado da Califórnia havia abolido. Condenado, Kemper passou um breve período no California Medical Facility, uma instalação prisional localizada na cidade de Valhalla, no estado da Califórnia. Após, foi encarcerado definitivamente na prisão de segurança máxima de Folsom, onde permanece até os dias de hoje. Kemper concedeu diversas entrevistas desde que foi preso, sendo considerado por agentes do FBI como uma das mentes criminosas mais inteligentes já vistas. Seus diversos diálogos com o Bureau trouxeram contribuições para a compreensão da mente dos assassinos em série, com um QI de 145, e também reconhecido pelos outros detentos como um serial killer genial. Na opinião de muitos, Ed Kemper jamais seria preso se não tivesse tomado no passado a decisão de confessar seus crimes para as autoridades policiais. Atualmente, ele tem mais de 70 anos de idade e é considerado um preso modelo, sem qualquer envolvimento com brigas ou discussões contra os detentos. Dentre as atividades que desempenha no presídio estão o agendamento de consultas psiquiátricas aos detentos, tradução de livros para braille e confecção de potes em cerâmica. Apesar de ficar todos esses anos, em sua última audiência junto ao Conselho de Liberdade Condicional, Kemper se recusou a comparecer e pediu a seu defensor, Scott Curry, que fosse em seu lugar e dirigisse algumas palavras aos membros do conselho. Ao comparecer à audiência, o advogado assim pronunciou: seu sentimento é de que ninguém jamais vai deixá-lo sair daqui, e ele está feliz com isso. Ele é feliz aqui. Ele apenas está feliz com a sua vida na prisão. Essa foi a história de Ed Kemper.